Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um esclarecimento sobre dízimos que é cobrado hoje nas congregações, na religião católica, na religião evangélica. E os seus líderes religiosos, eles usam principalmente o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós tal bênção. Amém? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo que será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que acontece, meus irmãos em Cristo Jesus? Os líderes religiosos eles pegam esses versículos isolados e não contextualizam o texto de Malaquias, o livro de Malaquias, para quem o livro de Malaquias foi escrito, por que foi escrito, certo? Em qual dispensação, em qual época, para qual povo, amém? O livro de Malaquias, meus queridos irmãos, ele não é um livro para a igreja, certo? O que é a igreja? A igreja são pessoas crentes na pessoa de Jesus, certo? Que são de várias nacionalidades, entendeu? São pessoas de várias nacionalidades que desfrutam da mesma fé na pessoa de Jesus Cristo. A igreja, ela foi gerada depois da cruz, entendeu? Ela entrou na dispensação da graça, ela é pós-cruz, amém? E Malaquias é um livro da lei para o povo de Israel, certo? E quando Malaquias escreve o seu livro, ele diz aqui, Malaquias capítulo 1, verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor Adonai contra Israel, por intermédio de Malaquias. Malaquias 1:1 já direciona quem é o destinatário dessa mensagem, certo? É a nação israelita. Quando diz assim, vós, toda a nação, capítulo 3, de Malaquias, verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. A nação toda não é a igreja, não é povos gentios, certo? É a nação de Israel. Por quê? Porque o livro é direcionado para a nação de Israel, certo? Visto que eles não estavam cumprindo com os mandamentos de Adonai, de ofertar, de dar o dízimo, certo? De obedecer a lei do Eterno, que ordenou no Monte Horebe. Amém? Casa do tesouro aqui se refere ao templo de Salomão, ao qual Malaquias se referiu, certo? Casa do tesouro, em outras versões diz casa do depósito, amém? Por quê? Porque lá se armazenava alimentos, que dízimo ele sempre foi alimento, nunca foi dinheiro, e era anual. Dízimo não era mensal, certo? O dízimo nunca foi mensal e nunca foi dinheiro. Se você fizer uma breve pesquisa a respeito desse assunto, você vai encontrar rapidamente a verdade, certo? Porque hoje existem blogs, existem sites teológicos, de teologia, existe Facebook, existe WhatsApp, existe a internet, certo? Várias pessoas postando estudos, vídeos, e você tem também materiais teológicos que você pode descobrir a verdade e também estudando a palavra, que é a principal fonte, certo? O problema é que muitas pessoas frequentam cultos e esquecem de estudar a palavra, entendeu? Aceita tudo que o líder religioso, o pastor, o padre diz e não estuda as escrituras, certo? Casa do tesouro aqui se refere ao templo de Salomão. Você lê Neemias capítulo 10, versículo 35 ou 37, e você vai ver lá que dízimos e ofertas eram entregues em Jerusalém, na casa do Senhor, que é o título dado ao templo de Salomão. Amém? Só que leva em consideração que este templo hoje não existe mais, certo? O véu se rasgou, a tribo sacerdotal de Levi foi destituída do sacerdócio, certo? E o templo de Deus, segundo 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, somos nós, somos as pessoas agora. Certo? Deus não mais se manifesta, ou não habita, ou não existe mais esse tipo de Deus habitar num templo de pedra, certo? Se manifestar, como se ali fosse o local fixo de Deus trabalhar e de operar, amém?
Atos 17, 24 deixa bem claro: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Você leia Malaquias capítulo 2, verso 8, diz assim: ó, mas vós tendes desviado, vós quem? A nação de Israel, na igreja, do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos, violaste a aliança de Levi. Aí eu te pergunto, você está na aliança de Levi? Você é israelita, você está na lei? Ainda existe casa do tesouro? Amém? Está vendo como Malaquias ele não se refere à igreja, que não tem coerência teológica, coerência bíblica, para assim arrecadar dinheiro dos fiéis, certo? Os fiéis desavisados. Malaquias 4, verso 4 diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horeb para todo o Israel. Certo? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei de sacrifícios cerimoniais, festividades, certo? Tribo sacerdotal, todo aquele sistema que existia na lei foi dado no Monte Horeb por intermédio de Moisés para a nação de Israel. Malaquias 4:4. É só você ler que você vai entender. Entendeu? Nós não estamos na lei de Moisés, nós não estamos na aliança de Levi, não existe mais casa do tesouro. O livro de Malaquias não foi escrito para a igreja, certo? Não foi escrito para gentio. É uma peculiaridade judaica. O que é que os religiosos fazem? Ele pega um pedacinho do texto, mistura cristianismo com judaísmo, certo? Mistura a lei com a graça, certo? Mistura as duas dispensações. E Jesus disse, ó, não pode deitar vinho novo em odres velho, nem pano velho em pano novo, certo? Costurar. Por quê? Porque vai se romper, porque o odres vai se romper, certo? Na dispensação da graça, nós não encontramos, depois da cruz, os ensinamentos apostólicos, ao qual a igreja ela está fundamentada, Efésios 2:20, nós estamos fundamentados nos ensinamentos apostólicos. Nós não vamos encontrar apóstolo pedindo dízimo, recebendo dízimo. Nós não vamos encontrar igreja, cristão da igreja primitiva, doando dízimo, certo? O apóstolo Paulo diz, olha, cada um contribua o que propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, mas com alegria, certo? E todas as ofertas que eram recolhidas na igreja primitiva não era para manutenção de templo, certo? Não era para uma hierarquia sacerdotal, não. Se você ler Romanos 15, 26, Atos 2, 44 ao 45, 1 Coríntios 16, verso 1 ao 2, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 9, você vai ver que esses textos, eles falam de ofertas e sempre relacionada aos pobres, certo? O que é que os evangélicos hoje fazem? Né? Eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo para manutenção do templo. Né? Não entende ele que o templo de Salomão, de Malaquias se referiu, não existe mais, entendeu? Então eles pegam o texto que se referia ao templo de Salomão e aplica esse texto aos galpão que eles alugam, a placa denominacional, para assim passar uma imagem para os seus fiéis, o seu público, que ali é a casa do tesouro, que Malaquias estava se referindo ali. Amém? Isso é adulteração, isso é desonestidade para com as escrituras, para com Deus, para com os fiéis, certo? E assim obstruir um dízimo totalmente antibíblico, porque dízimo ele nunca foi mensal, certo? O dízimo ele era anual. Deuteronômio 14, 22, Neemias 10, 35, certo? Anual, não era mensal. Dízimo nunca foi dinheiro, certo? Sempre foi alimento. Se você quiser conferir, você leia 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5, Deuteronômio 26, 12, Neemias 13, versículos 5 ao 12. Amém? Todas essas passagens falam de dízimo, certo? De alimento. Você não vai encontrar na Bíblia dízimo de dinheiro. Amém? E alguém pode dizer assim, mas não existia dinheiro na época da lei, certo? Antes de Jesus. E eu digo a você que existia dinheiro até mesmo antes da lei, certo? Na época de Abraão, na época de Jacó. Você veja que Jacó,
Em Gênesis capítulo 33, verso 19, diz: Jacó comprou uma parte do campo por 100 peças de dinheiro, certo? Gênesis 37, 28, José foi vendido aos midianitas por 20 ciclos de prata, certo? Isso aí antes da lei. Você veja. Esdras, capítulo 2, verso 69, diz, oferta para o templo. Foi arrecadado 61 mil dáricos, certo? Em prata, 5 mil arratéis e 100 vestes sacerdotais, entendeu? Então aqui está se falando de dinheiro em várias outras passagens bíblicas, Josué 7, 21, certo? E você procurando, você vai encontrar, você pesquisar, você estudar, certo? Oferta sempre foi dinheiro, certo? Mas dízimo, não. Dízimo nunca foi dinheiro, amém? Então o livro de Malaquias não é para a igreja. Quando diz repreender o devorador não é um demônio, certo? Malaquias não estava falando de demônio, estava falando do gafanhoto devorador. Você leia Levítico 11, 22, amém? Quando diz assim, abrirei as janelas do céu, derramarei sobre vós tal bênção, está falando de derramar chuva, mandar chuva para a vossa lavoura, para que haja mais colheita, por causa que vocês estão sendo dizimistas, certo? Então, não existe essa obrigatoriedade de dízimo, de dinheiro e mensal nas escrituras para cristão. O cristão ele tem que dar ofertas, certo? E oferta para quem? Para os pobres, para aqueles que fazem a obra missionária, concordo, entendeu? Tem que ser ajudado. Mas templo, os templos que se denomina aí Casa de Deus, Casa do Tesouro, na verdade, esses templos eles têm origem, templos evangélicos têm origem das basílicas católicas, que na reforma eles se tornaram templos evangélicos, mas que, na verdade, aí, os apóstolos, a igreja primitiva não construiu templos nenhum, entendeu? Se você estudar, a igreja primitiva se reunia nas casas, entendeu? Ela se reunia no templo de Salomão, porque era cultura judaica, era costume, tá entendendo? E a Bíblia diz que eles iam lá também não só para orar, porque orar a Deus se ora em qualquer lugar. Jesus disse, chegará o tempo. Que tempo era este? Depois da cruz, na dispensação da graça. Que não se adorará nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Jesus também disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei presente. Certo? Então, eles iam um tempo por costume, por cultura, mas não significa dizer que lá é um lugar sagrado, porque depois da cruz, perdeu o seu valor espiritual, entendeu? Então, a igreja primitiva ela não construiu templos, certo? Embora eu concorde que pode ter um templo, agora atribuir os valores espirituais que o livro de Malaquias atribui ao templo de Salomão aos galpões evangélicos, aos galpões religiosos, que eles intitulam como sendo a casa de Deus, a casa do tesouro, está errado. Para assim recolher um dízimo que não existe na Bíblia, entendeu? E assim distorcer as escrituras sagradas e obstruir dinheiro, ganhar dinheiro do público, dos seus religiosos, seus seguidores, certo? Então, eu peço que vocês estudem a palavra de Deus, amém? Hebreus 7:5 diz que a tribo de Levi tem ordem segundo a lei. Veja, a tribo de Levi não é pastor, não é fulano de tal, não é ciclano, não. É a tribo de Levi tem ordem segundo a lei. Presta atenção, segundo a lei, não é segundo a graça. De receber dízimo de seus irmãos. Quem é os irmãos da tribo de Levi? As 11 tribos, certo? Isto é, do povo de Israel. Hebreus 7:5. Entendeu? Depois de Levi, ninguém mais tem direito de pagar dízimo. A ninguém tem direito de receber. Amém? A Bíblia não permite isso. Abraão, ele deu dízimo de despojo de guerra ao sacerdote Melquisedeque. E a Bíblia diz que Abraão foi o pioneiro. Está lá, Hebreus 7:9. E por assim dizer, pagou o dízimo de Abraão até Levi. Hebreus 7:9. Pagou, começou por Abraão antes da lei, certo? Dada no Monte Horebe à nação de Israel, até Levi. Amém? Até o indicativo de limite, que não tem continuidade. Entendeu? Então, começou por Abraão, foi o pioneiro, e terminou em Levi.